Em 1 Reis 19, 11 e 12 está escrito: O Senhor disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve o som de um suave sussurro. Essa passagem revela uma dinâmica que desafia expectativas. Existe uma tendência de associar a voz de Deus a manifestações intensas, evidentes e inquestionáveis. No entanto, o texto mostra que, muitas vezes, a direção vem de forma silenciosa, sutil e precisa. Senhor, eu reconheço que, em muitos momentos, espero respostas claras, sinais evidentes e direções que não deixem espaço para dúvida. Em meio a isso, posso ignorar aquilo que é mais discreto, mais calmo, mais interno. Minha mente se acostuma com ruído, com pressa, com excesso de informação, e isso dificulta perceber a tua voz. Hoje eu te peço, ajusta minha sensibilidade. Ensina-me a discernir o teu sussurro, a valorizar o silêncio e a reconhecer a tua direção mesmo quando ela não vem de forma intensa. Amém. O contexto dessa passagem envolve exaustão. Elias não estava em um momento de força, mas de desgaste. Após experiências intensas, confrontos e desafios, ele chega a um ponto de cansaço profundo. Isso mostra que a necessidade de ouvir a voz de Deus não está limitada a momentos de estabilidade. Muitas vezes, ela se torna ainda mais necessária em períodos de vulnerabilidade. O vento, o terremoto e o fogo representam aquilo que é forte, visível e impactante. São manifestações que chamam a atenção, que não passam despercebidas. No entanto, o texto enfatiza que Deus não estava nessas manifestações naquele momento. Isso não significa que ele não possa agir dessa forma, mas revela que nem sempre a direção virá por meios extraordinários. O suave sussurro, por outro lado, exige atenção. Ele não se impõe, não interrompe, não força. Ele convida. Para ser percebido, é necessário reduzir o ruído interno e externo. Isso envolve desacelerar, silenciar pensamentos excessivos e criar espaço para a escuta. A dificuldade em ouvir o sussurro muitas vezes está na intensidade do ambiente interno. Pensamentos acelerados, preocupações constantes e excesso de estímulos criam uma barreira. Não é que a direção não esteja presente, mas que a percepção está comprometida. Em Salmos 46:10 está escrito: Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Esse versículo reforça a importância do silêncio. Não como ausência de atividade, mas como estado interno. Aquietar não é apenas parar externamente, mas reduzir a agitação interna que impede a clareza. O sussurro também exige confiança. Diferente de manifestações intensas que geram impacto imediato, o sussurro pode parecer sutil demais para gerar segurança instantânea. Existe um processo de aprendizado onde a pessoa começa a reconhecer padrões, a identificar a direção e a confiar nessa forma de comunicação. Outro ponto importante é que o sussurro é pessoal. Ele não é genérico, nem impessoal. Ele fala de forma específica, direcionada, alinhada com o momento e a necessidade. Isso cria uma relação mais próxima, mais íntima. Não é apenas sobre receber informação, mas sobre construir relacionamento. A sensibilidade ao sussurro é desenvolvida com o tempo. Não é algo que acontece automaticamente. Requer prática, atenção e disposição para ajustar o ritmo. Pequenos momentos de silêncio, reflexão e conexão contribuem para esse desenvolvimento. Em João 10:27 está escrito: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Esse texto mostra que ouvir a voz de Deus não é um evento raro, mas parte de um relacionamento contínuo. Existe familiaridade. Quanto mais a pessoa se expõe a essa voz, mais fácil se torna reconhecê-la. O sussurro também traz direção prática. Nem sempre são grandes revelações. Muitas vezes são ajustes pequenos, decisões simples, orientações pontuais. Ignorar esses detalhes pode gerar desalinhamento ao longo do tempo. Valorizar o pequeno fortalece a caminhada. Outro aspecto essencial é a obediência. Ouvir sem responder reduz a sensibilidade.
Quando a pessoa começa a agir de acordo com aquilo que percebe, a clareza aumenta. Existe uma conexão entre ouvir e praticar. A obediência fortalece a percepção. O sussurro também atua na correção. Nem sempre de forma confrontadora, mas direcionadora. Ele aponta ajustes, revela áreas que precisam de atenção e conduz para um alinhamento mais preciso. Essa correção é contínua, não pontual. A pressa é um dos maiores obstáculos nesse processo. Quando tudo precisa ser rápido, imediato e resolvido com urgência, o espaço para a escuta diminui. O sussurro não compete com a pressa. Ele se manifesta onde há espaço. Outro ponto importante é a qualidade da atenção. Não se trata apenas de ter tempo, mas de como esse tempo é utilizado. Estar presente, sem distrações, com foco direcionado, aumenta a capacidade de percepção. O sussurro também traz paz. Mesmo quando direciona para decisões difíceis, existe uma sensação interna de alinhamento. Não é ausência de desafio, mas presença de clareza. Essa paz funciona como confirmação. Com o tempo, a pessoa começa a distinguir melhor o que é ruído e o que é direção. Nem todo pensamento interno é uma orientação. Existe um processo de discernimento. A referência passa a ser o caráter de Deus, a coerência com a palavra e a paz interna. Outro aspecto relevante é que o sussurro não busca impressionar, mas transformar. Ele atua de forma profunda, ajustando a base, não apenas a superfície. Isso gera mudanças mais consistentes. A prática do silêncio se torna essencial. Não apenas como disciplina espiritual, mas como necessidade. Criar momentos sem estímulos, sem distrações e sem excesso de informação permite que o interior se reorganize. O sussurro também pode ser percebido em diferentes formas. Uma convicção interna, uma clareza repentina, uma direção que se mantém mesmo sem explicação completa. Não é sempre audível, mas é perceptível. Outro ponto importante é a constância. Não se trata de momentos isolados de escuta, mas de uma postura contínua. A sensibilidade é mantida ao longo do dia, não apenas em momentos específicos. O ambiente também influencia. Lugares de silêncio, momentos de pausa e práticas que reduzem o ruído contribuem para esse processo. Não como regra rígida, mas como facilitadores. Com o tempo, o sussurro se torna familiar. Não porque muda de intensidade, mas porque a percepção se ajusta. A pessoa aprende a reconhecer, a confiar e a seguir. Senhor, ajusta minha sensibilidade ao teu sussurro. Que eu não dependa apenas de manifestações intensas para perceber tua direção. Ensina-me a valorizar o silêncio, a reduzir o ruído e a permanecer atento à tua voz. Dá-me discernimento para reconhecer, coragem para obedecer e constância para viver alinhado com aquilo que o Senhor está comunicando. Amém.